para Judá, ou ainda para Israel no ponto de vista geral, esse rei Joaquim reinava dentro dos judeus. E sendo reino dentro dos judeus, o rei dentro dos judeus, ele foi automaticamente invadido pela Babilônia de Nabucodonosor. E quando isso aconteceu, o templo de Jerusalém, que Salomão levou muito tempo para construir, o templo de Jerusalém foi destruído. E quando o templo foi destruído, todas as coisas que estavam dentro do templo, que eram consagrados, como os cântaros, como as cortinas, como os candelabros, como também outras mesas da propiciação, tudo isso foi roubado. Como as taças, todas elas foram roubadas. Versículo 3 está a dizer: eis que mais tarde o rei ordenou a Aspenaz. Quem era Aspenaz? O Aspenaz era o chefe dos oficiais do rei de Babilônia. Esse Nabucodonosor havia consagrado um rei que é para ser um grande rei militar dele, chamado Aspenaz. Ele ordena a Aspenaz sobre alguma coisa que poderia manifestar sobre essas famílias nobres ou pobres. A Bíblia diz no versículo 4: eis que os jovens sem perfeição física seriam chamados para serem testados no exame, para trabalharem na casa de Nabucodonosor, no palácio de Nabucodonosor. E a palavra fala que existiam algumas condições que esses homens poderiam cumprir ou suprir, para que pudessem ter a oportunidade de trabalhar no palácio de Nabucodonosor. Lembra que estes homens, todos eles chegam como escravos. Estava lá Daniel, estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego, que muitos de nós conhecemos. Mas a palavra fala que quando eles chegam como escravo mudaram o nome deles. Mas o versículo de número 3 está dizendo: então mandaram, entenda que mandaram, o rei, ou o mordomo Aspenaz, foi mandado pelo rei. Vai, ele não escolher algumas pessoas, tira algumas pessoas que tenham que cumprir algumas características ou exigências. Versículo 4, a primeira exigência está aqui: esses têm que ser jovens, não podem ser adultos, não podem ser crianças nem adolescentes, têm que ser jovens. Só que aqui tinha um problema: a maior parte dos homens que estavam naquele lugar eram homens que tinham uma idade também adulta. A maior parte dos homens que estavam naquele lugar também eram homens que tinham uma idade, que tinham deficiências físicas. Ele diz que tinham que ser homens com imperfeições, quer dizer, sem imperfeições físicas, de boa aparência. O termo sem imperfeições físicas significa que não podem ter defeito, não podem ter nenhum problema na mão, nenhum problema nos olhos, nenhum problema no ouvido, nenhum problema no corpo. Segundo, tinham que ser de boa aparência, bonitos, lindos no ponto de vista físico. Terceiro, a Bíblia diz que tinham que ser inteligentes. Quarto, tinham que ser bem instruídos e que dominassem várias outras áreas do saber, como a ciência. Mas na verdade não era isso que Nabucodonosor queria. É só você prestar atenção que no versículo de número 4, que dominassem várias outras áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir o palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhe ensinar o idioma. Quer dizer, se este homem tiver boa perfeição física, não for imperfeito fisicamente, tem boa aparência, se esse homem for um homem que tem uma boa inteligência, se esse homem for um homem que é bem instruído, outra coisa do idioma eu vou lhe acrescentar. Nabucodonosor reúne o seu próprio mordomo e manda ele para poder lançar o concurso para essa grande concorrência. Versículo 5 está a dizer: eis que o rei designou uma porção diária de várias iguarias. Quer dizer, ele chama os escravos e diz assim: vocês têm que entrar nesse teste, mas esse teste só vai acontecer daqui a 3 anos. Estamos no ano 2026, por exemplo. Esse teste vai acontecer em 2029. Mas agora, enquanto não aconteça esse teste, eu quero que vocês saibam alguma coisa. Vou vos reunir. Primeiro, vocês têm que ter boa aparência física, não podem ter nenhuma deficiência física, vocês não podem ser fracos de inteligência e tem que ter coisas de saber. Agora, o corpo físico, eu vou preparar um conjunto de comidas, de alimentos, para que vocês possam comer. Mas o termo alimento para os babilônicos, quando se refere a um alimento especial no reinado, chamava-se iguarias. Então disse assim: eu vou preparar iguarias, eu vou vos dar comida, vou vos dar de comer, e vocês vão conseguir estar nutridos. A palavra do Senhor fala que então eles estavam lá, todos eles bebiam do melhor vinho e comiam da melhor iguaria. Só que certa vez, a palavra do Senhor está a dizer: eis que ele passaria
e depois disso estariam habilitados para estarem diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5 está a dizer que existiam alguns homens naquele lugar. O rei designou, versículo 5, isso. Versículo 6, agora sim. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico. Lembra que esses homens eram hebreus? Alguém repete comigo. Esses homens eram hebreus. Como eram hebreus, o nome do primeiro chamava-se Daniel. O nome do segundo chamava-se Ananias. O nome do terceiro chamava-se Mesaque, ou ainda Misael. O nome do último chamava-se Azarias. Só que o rei, quando chama eles, o rei disse assim: vocês não vão permanecer com o mesmo nome que vocês vieram com eles. Eu vou trocar os vossos nomes, porque o rei entendeu que há poder no nome. Então o rei chamou os homens, os 4 homens, e disse assim para eles: olha, a primeira coisa que eu vou fazer em vocês é mudar o vosso nome. Você, Daniel, não será mais chamado de Daniel. A partir de agora, teu nome vai ser chamado de Beltesazar. Beltesazar é um nome consagrado aos filhos do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele também muda o nome do próprio Ananias. Diz assim: a partir de agora, teu nome não será mais Ananias. Teu nome agora será chamado de Sadraque. Depois ele muda o nome do terceiro, dizendo: teu nome não será mais Misael. Teu nome agora será Mesaque. E muda o último nome do Abednego, dizendo, ou seja, você não será mais Azarias, a partir de agora teu nome vai ser Abednego. O versículo de número 7 está a dizer que o chefe dos oficiais, portanto, deu os nomes a Daniel. Mas entenda que o nome Daniel, o pai dele lhe deu esse nome, porque a palavra Daniel tinha um grande significado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daniel significa Deus, o meu juiz. Ou ainda, o Senhor é o meu juiz. E se você vê a palavra Misael, que é o nome que lhe deram, significa que Deus, quem se compara com Deus. A palavra Mesaque significa quem é, que lhe deram o nome. Ele lhe substituiu o nome de Sadraque, ou o nome dele era Misael, lhe meteram o nome de Mesaque. E o homem que era Sadraque, lhe meteram o nome de, ou ainda que era Ananias, lhe meteram o nome de Sadraque. O rei muda o nome. Mas tem uma coisa muito importante que o rei estava a planificar. Olha o objetivo do rei. Versículo número 8 está a dizer: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro. Ou seja, apesar de que o rei queria muita coisa com estes homens, o objetivo do rei, esse rei, era tornar esses homens impuros. Deus estava também naquele lugar. Deus estava naquele lugar exatamente quando o rei estava a planificar com que esses homens se tornassem impuros. Lembra? Não importa qual seja o princípio que o Satanás, o diabo, o inimigo vai trazer. O principal objetivo de Satanás é tornar pessoas que ele traz alguma coisa como pessoas impuras. O diabo não te gosta. O diabo nem sequer ama o que Deus colocou na tua vida. O primeiro passo que eu gostaria que você soubesse nessa mensagem é que Deus quer que você entenda a jogada do diabo. Fala para o teu irmão: você precisa entender a jogada do diabo. Fala isso para ele. O diabo pode te trazer várias outras situações e propostas, mas o final de todas as coisas que o diabo quer fazer é te tornar um homem impuro. A Bíblia Sagrada fala que então Daniel diz assim: eu não vou aceitar com que o próprio rei coloque-me comidas impuras. Eu estou na Babilônia, mas eu ainda levo comigo os hábitos e costumes de Israel. Eu estou na Babilônia, mas eu ainda levo comigo os hábitos e costumes de Judá. Eu estou na Babilônia, mas ainda levo comigo os hábitos e costumes da terra onde eu vim. Eu estou nessa terra, no mundo, mas ainda levo comigo os hábitos e costumes do céu. O que o diabo quer é que você perca o costume do céu. O que Nabucodonosor quer é que você perca o costume do céu. É por essa razão que ele trouxe comida. Por que comida? Alguém fala comigo: comida faz parte das necessidades prioritárias de um homem. Fala: a bebida foi mudada. Fala comigo: a bebida foi mudada. No lugar do vinho, Daniel pediu água. E no lugar das aguarias, fala comigo, no lugar das aguarias, Daniel pediu os vegetais. A palavra do Senhor fala que quando Daniel pediu isso, haviam celebrado
haviam separado, haviam consagrado um homem que é para poder cuidar da comida de Daniel. Esse homem disse assim: você tem a exigência de fazer com que esse Daniel e os seus amigos possam ficar gordos, quer dizer, nutridos. A palavra fala que então esse homem ouviu de Daniel dizendo, Daniel falou para esse mordomo Aspenaz: é melhor que você nos dá, por favor, nós não queremos comer dessa comida da Babilônia, nem beber dessa bebida da Babilônia. A palavra fala que o mordomo Aspenaz diz assim: nós não vamos permitir, eu não posso permitir que vocês comam uma outra comida, senão aquela que o rei vos deu para comer. A palavra fala que seu rei, ele falou para o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego: seu rei descobrir que vocês estão comendo outra comida e ficarem magros, o rei vai me cortar a cabeça. Daniel disse assim para ele: não se preocupa, eu quero que você faça comigo um teste. Alguém comigo, diz comigo: eu quero que você faça conosco um teste. O primeiro teste de Daniel disse assim: olha, nos dá teste